paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso estudo sobre o número 666. Aqueles que não viram a parte 1 do estudo, se quiserem podem começar por essa parte 2 mesmo. Porém, eu peço que ao final do vídeo, os irmãos olhem o comentário fixo, onde estarei deixando o link de acesso à parte 1 do estudo, onde você terá mais acréscimos sobre o número 666. Como vimos na parte 1, falei sobre a marca já estar no mundo, como ela conecta a geopolítica, a religião e a tecnologia, e como o grego e o hebraico nos ajudam a compreender a evolução da marca por meio de sinais que foram deixados para nós. Os 3W da internet, que no hebraico é 666. Os 3X de sites adultos, que no grego é 666. E hoje estaremos vendo um pouco mais sobre a relação da religião e a tecnologia. O texto base que estamos usando é Apocalipse 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O texto original do Novo Testamento é o grego, então vamos começar vendo no grego a pronúncia desse número, 666. 600, hexacosio, 60, hexeconta, 6, hex. Então o 666 é hexacósio, hexeconta, hex. E nessa parte peço aos irmãos que olhem para a tela, porque é importante. No grego, os números são letras. Agora peço aos irmãos que observem bem as letras no grego que formam o número 666. Reparem nesses números circulados. 6, 60, 600. Agora vejam outra foto, ampliada. Logo os irmãos irão entender por que pedi para prestarem atenção nessas letras. Mas antes disso, quem já ouviu falar da robosofia? Sei que parece que estou mudando o assunto, mas não, irmãos, tudo está conectado com o que estamos falando. Essa robosofia foi criada na China, um país cujo símbolo é um dragão vermelho, e referência na tecnologia e monitoramento de seus cidadãos. Essa robô, criada com o uso da inteligência artificial, é capaz de produzir mais de 60 expressões faciais, se não me engano, e fala com fluência. Essa robô recebeu o título de cidadã de um país. Isso mesmo, a robô agora é considerada cidadã de um país. Esse país é a Arábia Saudita, país islâmico. Vejam a bandeira da Arábia Saudita. Observaram a escrita nela? Sabem o que está escrito? Não existe nenhum Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. Essa escrita é uma blasfêmia contra Deus. Agora vejam os símbolos árabes nessa frase de não há Deus como Alá. Repararam na semelhança entre a escrita grega e a árabe? Embora a posição dos símbolos não estejam 100% parecido, temos que admitir que são muito semelhantes. E não tenho certeza, mas já ouvi dizer que foi um árabe que reparou nessa semelhança. Então ele deixou o islamismo, mas sobre isso é preciso pesquisar. Mas essa escrita está nas bandeiras de todo o país árabe, e vocês já viram as faixas que eles colocam na testa com essa escrita? Em uma forma de figura, é como se colocassem a marca na testa. Tá, mas por que falar da robosofia? Apocalipse 13, versículos 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A besta da terra, que é o falso profeta, como vimos no Islã, mas essa é somente uma parte. Seduz os que habitam na terra como os sinais que lhe foi dado executar, e faz que os homens façam uma imagem à primeira besta. A besta do mar, povos, línguas e nações, sistema geopolítico, e essa imagem não somente fala, mas faz morrer quem não a adora, sistema tecnológico, inteligência artificial, como vimos na robosofia, porém interligado em uma grande rede de monitoramento. E sabem o que é interessante do nome dessa robô? Apocalipse 13, versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Essa palavra sabedoria no grego é a palavra Sofia.
Não estou dizendo que essa robô é a imagem da besta, mas que através dela e tudo que vimos nesse estudo, vemos a evolução de todo o sistema da besta, a edificação dessa grande Babilônia. Então, se vemos a imagem da besta ligada à tecnologia, pois de que outra forma os homens fariam uma imagem que fala? Logo, a marca também está relacionada à tecnologia, porque somente com um sistema interligado ao outro que a imagem pode rastrear os homens, monitorá-los e mandar matar quem não recebe a marca. E qual a necessidade de se dizer isso? Porque pastores calvinistas como Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes e outros estão ensinando que a marca da besta não tem nada a ver com um chip ou algo implantado na mão ou na testa. Dos textos mais polêmicos da Escritura. A maioria da igreja pensa, ela é física. É um código de barra colocado na mão e na testa. É um microchip. Mas que tem relação com padrão de pensamento. Aceitar a ideologia desse mundo. E a mão, obras, executar essas ideologias. Em outras palavras, pode aceitar chip. Isso é apenas um avanço da tecnologia. Ah, por que é física? Ah, pastor, é física, porque o texto diz, não vão poder comprar, nem vender. Compro e coloco a minha mão no código de barra, no leitor óptico. Quem não aceitar a marca não vai ter o chip, não vai poder comprar aí no mercado. Nada mais longe da verdade. Interpretação carente de profundidade. A marca é uma mente que se sujeita ao sistema de governo ímpio e corrupto do anticristo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com esta questão da marca da besta, como se fosse um chip, que bota na testa, bota na mão direita. E tem muitas fantasias também sobre isso. A mente que apoia ideologias, casamentos de pessoas do mesmo sexo, injustiça, desigualdade, depravação, urgia. É uma mente que se conforma, marcou na testa. Mente, pensamentos, ideologia, mão, executar, transformar os pensamentos em ações. Quantas pessoas não serão marcadas por causa de homens assim? Mas eles precisam saber que o sangue de cada pessoa que for marcada por causa dessa pregação será cobrado. Se eles se preocupassem em defender o Evangelho, ao invés de João Calvino, essa pregação não estaria na boca deles. Bem, o Senhor diz à igreja de Tiatira, Apocalipse 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Deus está dando tempo para que se arrependam. Claro que o contexto da carta é mais voltado para a Igreja Católica, mas também serve para todo aquele que deturpa a palavra do Senhor e endurece o coração. Vejam Apocalipse 17, versículos 1 ao 3 e versículo 18. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Mulher, na Bíblia, faz referência tanto a cidades como a igrejas caídas. Claro que quando a mulher é apresentada como uma virgem pura, faz referência à igreja. Mas nesse caso da meretriz de Apocalipse 17. Temos muito o que falar, por agora, porém, quero apenas falar de uma referência geográfica. Quando pesquisamos cidade sobre 7 montes, porque as 7 cabeças da besta são 7 montes, mas também são reinos, mas voltando no que estava dizendo, quando pesquisamos cidade sobre 7 montes, no mesmo instante aparece o Vaticano. Irmãos, peguem qualquer livro da Bíblia para ler inteiro, nem no Antigo, nem no Novo Testamento você encontrará base para a doutrina católica. Nem mesmo os apóstolos que andaram com Jesus fundamentaram Maria como intercessora, como mediadora e medianeira. Porque o fundamento é Cristo,
Ele é o intercessor. Ele é o mediador. E Paulo, em 1 Coríntios 3, diz: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sabe como se destrói o santuário? Uma das formas é tirando o fundamento. Quando alguém tira Jesus como fundamento e põe Maria, ele está trocando o fundamento, e com isso, destruindo o santuário de Deus. Toda a base da doutrina católica são doutrinas e tradições de homens, e vejam o que Jesus diz. Marcos 7, versículos 6 ao 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Você, católico, pegue a Bíblia e leia, mas leia com o coração disposto a buscar a verdade. Você verá se o que digo é verdade ou não. Lembre-se da carta à igreja de Tiatira. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender. Deus está dando tempo, não perca essa oportunidade. Mas, e quanto ao calvinismo? Vocês acham justa essa sua predestinação, que deturpa a presciência de Deus? Porque existe sim a predestinação, na base da presciência do Senhor, onde os eleitos não são escolhidos aleatoriamente, sem nenhuma base, sem nenhuma explicação. Mas os eleitos foram eleitos pela presciência de Deus, de modo que eles não caem, não é porque Deus os impede de cair, mas porque mesmo podendo cair, eles se mantêm fiéis até o fim. Vejam, por exemplo, o Israel no tempo de Moisés, que Deus declara que os elegeu e os amou. Contudo, quantos caíram no deserto? Deus os elegeu e os amou, mas ele vai glorificar os que caíram? Não. A palavra diz que a vontade de Deus é que todo homem se salve. Contudo, pastores como Hernandes Dias Lopes dizem que todos não são todos, mas somente os eleitos. E os eleitos são sempre eles, a família deles e os membros da igreja deles. Mas vejam o que João diz, 1 João 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vejam, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Esse nossos quer dizer os eleitos, mas ele continua dizendo, mas não só pelos nossos, mas também os do mundo inteiro. Em outras palavras, não só dos eleitos, mas do mundo. Onde está a expiação limitada? Só na mente e livros deles, assim como a eleição deles, onde Deus amou uns e odiou outros. Por quê? Porque Ele é Deus e faz o que quer. Essa é a resposta deles. Ou seja, Deus prever as coisas não o torna soberano. Para Ele ser soberano, Ele tem que tirar o livre-arbítrio do homem. Reflitam bem nisso. Você acha que Deus vai entregar alguém aos pecados? Fazer que essa pessoa fique impedida de praticar a justiça? Não porque ela não quer, mas porque Deus não deixou que ela praticasse, e depois Deus vai cobrar dessa pessoa ela não ter feito o bem, e isso ainda ser justo. Você pensa que Deus realmente é assim? Você e seu vizinho estão na mesma condição de pecado, e Deus pode salvar os dois, mas sem nenhum motivo Ele escolhe salvar você. Mas entrega seu vizinho ao pecado para que ele não possa ser salvo, e depois ainda cobra de seu vizinho o não fazer o bem? Você realmente acha justo isso? Então,
Se veja no lugar do seu vizinho. Deus elegeu ele, mas não você. E você não pode fazer nada para mudar isso. Seu destino é lago de fogo, e pronto. Você ainda acha justo? Viu como essa pregação torna as pessoas arrogantes e sem amor? Agora vejam o que Deus diz em Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deus está tomando os céus e a terra como testemunha, que ele propôs 2 caminhos, o da vida e o da morte, e pede para que escolhemos o da vida. Irmãos, se ele propôs o caminho da vida e o da morte, e pediu que os céus e a terra sejam testemunhas, mas ele mesmo impede alguém de andar no caminho da vida, como pastores calvinistas falam. O céu e a terra iriam testemunhar contra Deus, e não contra o homem. Pois como ele propõe um caminho, e não deixa o homem andar por ele. Entende isso? O calvinismo é maligno, e deturpa o caráter de Deus, e ainda ensina que aquele que é salvo não perde a salvação. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 16, versículos 17 ao 19. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, não dê ouvidos a essas doutrinas. E poderia falar de outras como o Adventismo, Testemunha de Jeová, dos Mormons e outros. Mas, por esse vídeo, acredito que os irmãos já podem ter uma base. Sei que alguns devem estar se perguntando, qual a relação disso com os 666? A resposta é toda. Porque como tenho falado com os irmãos, a besta da terra não é apenas o anticristo, mas também o sistema religioso caído. E se alguém distorce a palavra de Deus, faz parte desse sistema. É por isso que nas cartas às 7 igrejas o Senhor Jesus está chamando 5 ao arrependimento. Porque as 2 que estão de pé são as testemunhas do Senhor que trazem a verdade. Você quer fazer parte disso? Então, lute para conhecer e defender o Evangelho, e não pastores e livros. Pare de ignorar o erro e se esforce a cada dia para viver na verdade, conhecer a verdade. Então, busquem no Senhor discernimento de espírito. Busquem entendimento da palavra. Orem pedindo sabedoria, como Tiago ensina em sua carta. Pensem e procurem compreender mais as coisas que são do alto e não as que são do mundo. Então, irmãos, essa é a parte 2 do estudo. Olhem o comentário fixo, onde deixarei o link da parte 1. Caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.